Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte. Então, se você é novo, puder nos ajudar, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Mais um corte que nós vamos reagir no canal da ESPN Brasil. Flamengo segue agitado no mercado da bola, a renovação de Felipe Luiz, reforços chegando no Mengão. Então vamos aqui, não se esqueça de hypar nosso vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Salário, ó. Pedro, responde o rapaz lá. Antes da gente falar do São Paulo Futebol Clube, tem a perguntinha lá, por que não tem um cara lá para substituir o Pedro? O Flamengo, de fato, ele não tem um substituto para o Pedro quando a gente olha e fala assim, não tem um outro camisa 9. Mas eu te pergunto também, Luciano, me diz aí um outro camisa 999 que está disponível no mercado, que o Flamengo deu mole e não contratou. Então é uma posição que até para a seleção está difícil de achar. Verdade. Até o desenho do futebol moderno hoje não é exatamente uma chuva de camisas novas. Mas eu acho que o Flamengo, sim, quando ele olha para o próximo ano, e o Babo faz a apresentação, falou um monte de groselha lá, um monte de abobrinha, mas falou que vai gastar 1 bilhão, que ninguém vai gastar mais que ele. Eu acho que a reposição da referência do ataque, digamos assim, não necessariamente o 9. Minha solidariedade a Renata Mendonça. Tá aí, então, a palavra da Nath em nome do programa, né, Nath? Da Renata. Exatamente. Mandar um abraço para a Renata, que faz um brilhante trabalho de apuração. Minha solidariedade. E aí, voltando a falar do BAP, né? Porque entre tantas coisas que ele acabou falando de groselha lá na apresentação que fez, eu acho que o Flamengo está de olho em reposição, Luciano, porque eu ontem estava tendo essa conversa até, porque o pessoal acha que a gente vai pro bar e só fica... Só fica... Não, mas estava tendo essa conversa. O tal substituto pro Pedro. O tal substituto pro Arrascaeta. É difícil você virar e falar assim, não vai ter o substituto pro Arrascaeta, porque o substituto pro Arrascaeta, você presume que é alguém com nível próximo a ele. Sim. E aí, como é que você convence alguém com nível próximo ao Arrascaeta a ir pro Flamengo só para ser uma alternativa, ser banco? É difícil. Talvez você tenha que ter um outro substituto, um outro jogador com poder de decisão do Arrascaeta, mas que não necessariamente ele vai cumprir a função do Arrascaeta. Um outro jogador com poder de decisão no ataque, mas que não necessariamente vai ser o 9 que vai prender a linha defensiva, vai fazer o pivô, vai jogar de costas, fazer a parede. Mas não conseguiu fazer nas pontas isso? Eu acho que o Flamengo tentou. Mas, por exemplo, você vai dizer para mim que o Carrascal não é alguém que pode evoluir, que pode ser um cara decisivo pro próximo ano? Você vai dizer para mim que o Luiz Araújo vai fazer o quê? Você vai usar como moeda de troca, trazer alguém de um pouco mais de porte. O Bruno Henrique, ele não é exatamente, não tem a característica exatamente do Pedro, mas o Bruno é um cara que teve o seu papel fundamental para certo desenho de jogo, que não necessariamente você tinha que ter o Pedro por ali, você tinha que ter alguém um pouco mais de velocidade. Não acho que vai ter o 9 reserva para o Pedro, não acho que vai ter o 10 substituto para o Arrascaeta, porque gente desse nível, por exemplo, o Yuri Alberto, você classifica ele como um 9? Você imagina o Yuri Alberto indo para um Flamengo para ser um reserva do Pedro? Não. É difícil também esse movimento de mercado. Claro que é. Eu quero um camisa 10. Um camisa 10 próximo ao Arrascaeta, mas aí você vai contratar ele para o Flamengo e ser banco. Sabe, é difícil. Então é muito mais como é que você vai ter uma opção ao cara decisivo como o Arrascaeta, uma opção a um cara fazedor de gols como o Pedro, do que exatamente um Pedro Xerox, um Arrascaeta Xerox por ali. Agora, o Flamengo vai se movimentar. O Flamengo vai reforçar seu elenco. Acho que em algum momento da temporada, por lesão, por sequência de jogos, a coisa ficou um pouco curta. Suspensão e tudo mais, ficou um pouco curta. Era Pedro lesionado, era Plata suspenso para a final de Libertadores. Você não sabia exatamente, ficou um pouco curto para o Felipe Luiz. Então, acho que vem muito de substituição para repor elenco. Não necessariamente uma Xerox do Pedro ali, ou uma Xerox do Arrascaeta. Não, eu não jogo. Eu também não jogo fora, não. Também não. Sabe por quê? Vocês assistiram o Flamengo PSG? Plata jogou bola. Jogou bola. Plata jogou bola. Recomposição, contra-ataque. Outros jogos decisivos do Flamengo na temporada. Jogou bola. Aí tem a galera que pega no pé, porque estava na noite, estava não sei o quê, porque tomou cartão vermelho, vacilou. O Plata é jogador de bola. Se o Flamengo pode se dar ao luxo de ter um Plata como opção no elenco, como cara de elenco, de formação de grupo, eu não abro mão, não. Também não abro, não. Não abro mão de Gonzalo Plata, não. Aliás, vamos abrir agora os arquivos. Ufa. Vamos abrir os arquivos para descobrir, se você ainda não sabe, quem é Coronel. Sabe quem é Coronel, Rafael Prats? Coronel? Como é que é isso aí? Não, eu conheci alguns coronéis, mas... Conheceu? Não. Você serviu o exército? Não servi. Não servi. Isso é... Como é que foi isso? Conheci coronéis... Eu só penso, ele serviu o exército. Fala um pouco da sua Conheci intimidade coronéis ao longo da vida. O São Paulo contratou. Sim, o brasileiro paraguaio, o cara Eu tenho um ditado popular que é o seguinte, soldado no quartel quer chumbo.
Isso daí é o seguinte, ô Luciano Amaral, soldado no quartel que é chumbo, é quando você está de folga e fica procurando coisa para trabalhar. Pedro Ivo Almeida, que é um cidadão que acompanha muito esse caso de trabalho. Soldado no quartel quer serviço. Soldado no quartel, se ele estiver no quartel, ele quer chumbo. Vai por mim que ele quer chumbo. Eu conheci o soldado no quartel quer serviço. Como é que esse negócio de chumbo é? Não, é um modo de dizer. É no quartel que ele foi. É uma figura de linguagem. O negócio é diferente, hein? Vamos conhecer então quem é Carlos Coronel. Um pouquinho a respeito do Flamengo. Como é que anda a história da renovação lá do Felipe Luiz, né? Basicamente aí muita celebração e tudo mais, mas está na hora de renovarem e acertarem a casa ali, né? Na verdade, a gente precisa conjugar com as informações que são públicas, né? O Pedro Ivo Almeida acompanha muito de perto o Flamengo e certamente vai acrescentar algumas coisas, mas o que se sabe foi o que disse o BAP, o presidente BAP, naquela demonstração, naquele demonstrativo que fez lá para os conselheiros do Flamengo anteontem, que gerou inúmeras polêmicas de várias espécies, né? Algumas declarações bem infelizes por parte do presidente do Flamengo. Mas uma das coisas que ele falou é que do processo que envolve a renovação de contrato do Felipe Luiz, a bola está com o treinador. Segundo o BAP, o Flamengo não vai fazer loucuras orçamentárias, que, segundo o próprio presidente, seria oferecer para um técnico de futebol um valor que, no entendimento do Flamengo, não é compatível com a função em si. E aí não se discute se é o Felipe Luiz, se é o Zezinho, se é o Guinho, se é o Luizinho, não. A função técnico de futebol, no entendimento do BAP e da gestão do Flamengo, não merece ganhar, por exemplo, aquilo que o Tite ganhava quando era treinador, algo em torno de R$2,5 milhões. Então, o Felipe Luiz já sabe disso. A primeira proposta que o Flamengo apresentou não foi uma proposta muito agradável. O treinador contra-argumentou. E segundo o presidente do Flamengo, a bola está com o Felipe Luiz. Dentro do clube, a sensação que todo mundo tem é que ele vai renovar um contrato de 2 anos, com algumas garantias envolvendo a formatação do elenco e principalmente a participação dele direta na aquisição dos reforços. Há pouco o Pedro falava sobre as necessidades do elenco do Flamengo, né? Fala-se muito que o Flamengo vai ter um outro goleiro, um zagueiro, jogadores que poderiam vir para fazer a composição, aumentar a robustez do grupo do Flamengo, mas isso tudo tem a participação do Felipe. E o fato dele estar sendo consultado e interferindo nos nomes que aparecem dentro das rodas de discussão é mais um aspecto que fortalece a crença do Flamengo da permanência do treinador para a próxima temporada. Hoje, o contrato do Felipe Luiz tem duração de apenas mais 6 dias. E o desejo do BAP era resolver isso, ou resolver isso, até o final do ano. Ou seja, ele tem 6 dias para poder concluir o que ele próprio, entre aspas, apresentou como argumento e se comprometeu diante dos conselheiros com os quais ele conversou anteontem. Se isso se materializar, o Flamengo anuncia, mais dia menos dia, a renovação. Caso contrário, teremos aí o início de uma novela. Lembrando que o Flamengo já tem aí Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, que já com o time alternativo, Campeonato Brasileiro, tudo começando já no mês de janeiro, no máximo início de fevereiro. Luciano. Complicado não querer pagar, porque o cara ganhou o momento do Flamengo, a torcida vai ficar uma amarara se não fechar. Como é que se argumenta, né? Depois de tanto um sucesso num tempo tão curto, e aí eu tô falando como ele chega e em poucos jogos ali Copa do Brasil, óbvio que tem um caminho pavimentado pelo Tite, gostem ou não da forma como ele treinou o time, enfim, e outros tantos que passaram. A minha dúvida seria, porque saiu muito também, Rafa, que teria um entrave em relação a possível multa de saída, isso facilitado para uma saída para a Europa. Isso procede, Rafa? O desejo do Felipe Luiz sempre foi construir a carreira dele como técnico no Brasil. Ele não esperava que tão cedo assumisse o profissional do Flamengo. Ele chega para assumir a base, lá o Sub-17, no início do ano passado, é levado ao Sub-20 e pega o profissional, Nath, tudo no mesmo ano. E aí o Felipe é um cara extremamente consciente, né? E pessoas próximas ao Felipe confirmam isso. Ele próprio não se sentia suficientemente preparado para a função, mas ele entendeu aquele momento como uma convocação e não podia dizer não ao Flamengo. Jamais ele faria isso pela relação, inclusive, pessoal que ele tem com o clube desde criança. Dito isso, o desejo dele como treinador sempre foi se qualificar, se preparar para atuar em alta performance como um técnico brasileiro no mercado europeu, que, convenhamos, é uma coisa extremamente rara. Já até foi um pouquinho menos raro tempos atrás, com o Abel Braga, com o Luxemburgo. Hoje em dia, qual técnico brasileiro trabalha na Premier League, trabalha em La Liga, trabalha no Campeonato Italiano? Não tem. Então, assim, é muito difícil furar essa bolha. E a intenção do Felipe Luiz é essa, é alcançar esse patamar. Então,
essa história que está circulando sobre a facilitação do Flamengo para o caso de uma proposta do futebol europeu, talvez seja também um entrave. Mas ele não esconde de ninguém, inclusive do próprio BAP, que o sonho dele é trabalhar como técnico na Europa. Tá certo, Rafa. Vou te dispensar aí com uma dica do que fazer nesse intervalo entre F-Show e Sport Center. Quem vai te dar essa dica é Rafael Prats. Rafael. A voz da sensatez. Fala, Xará. Tente ingerir pouco carboidrato, apesar do horário, né? O carboidrato muitas vezes não é recomendável para depois das 18, mas o carboidrato, depende do carboidrato, ele... Cara, pela situação que eu tenho apurado aqui, conversando com dirigentes de clubes do Brasil, o que o Flamengo causou nos clubes brasileiros é uma coisa que ninguém tem noção do tamanho da merda ainda, tá? Isso está por vir. E eu posso adiantar para você o seguinte: na tentativa desesperada, politiqueira, eleitoral e populista de tentar acompanhar o ritmo do Flamengo e do Palmeiras, que foram crescendo e ganhando coisas e abrindo distância, vários clubes brasileiros não aceitaram a ideia de o seguinte: bom, eu sou o presidente agora, e agora que eu vi que alguém fez uma coisa demorada e bem feita e colheu resultados, eu vou fazer também. Então a distância que o Flamengo acha que ele tem, separar duas coisas. A distância que o flamenguista hoje acredita que ele tem para os outros é um completo delírio. O Flamengo não tem distância que ele acha que tem. A distância real para o Flamengo, momentânea, dos próximos 5 anos para os outros, é maior do que ele pensa. Histórica, em relação a 10, 15 anos, tudo balela. Mas nos próximos 4, 5 anos, onde os outros vão pagar pelas dívidas que fizeram para tentar alcançar o Flamengo a todo custo, o Flamengo ficou mais distante ainda. Então eu acho que o Flamengo ainda ganha mais 4... No ritmo que tá, o Flamengo ganha mais 4 Libertadores até os outros começarem a... Porque ao invés deles diminuírem a distância para o Flamengo pagando as suas dívidas, eles aumentaram a dívida para encurtar a distância por um curto período. E vou te falar, cara, pela situação... espetaculares do Flamengo em 2025 e, como se não bastasse, projetar um ano de 2026 ainda melhor. É o Flamengo absolutamente dominante no futebol brasileiro. Não sei o que vai sobrar para os outros. Tem até reportagem do Rodrigo Matos. Por que BAP entende que o Flamengo tem que aumentar a sua dívida? Ele entende... Bom, deixa eu só dar alguns números aqui para vocês terem uma ideia. Receita... 700 milhões é muito no futebol brasileiro? Eu vou te dizer o quanto é 700 milhões. 700 milhões foi a arrecadação do São Paulo, que é um gigante, tão gigante quanto o Flamengo. Também campeão, também com uma história incrível. Então, o Flamengo, o crescimento do Flamengo foi o que arrecadou, foi a receita do São Paulo. O que vê uma diferença, é como se não fossem times de divisões, de prateleiras diferentes. O endividamento operacional foi de 96 milhões. Esse é o ponto que o BAP diz que ele poderia ter mudado, mostrando uma grande redução, já que ele fechou 2024 com 346 milhões. Ele entende que, como ele permitiu que esse endividamento caísse tanto, o clube poderia investir ainda mais. A gente vai falar vários pontos aqui sobre essa história. Olha o gráfico aí, ó, que ele mostrou, que é o faturamento do Flamengo lá em cima, aquele em vermelhinho ali, e aí um destaque, né? Fosso, começa a haver um fosso enorme de distância do Flamengo para os outros clubes. Não me surpreende, porque eu estou falando disso há algum tempo já. Vamos lá, a gente tem muitos números para mostrar, mas Mauro, vamos lá, essas primeiras pinceladas da apresentação do BAP. Assustou todo mundo, assustou não, né? Deixou todo mundo com o pneu arriado e o rubro-negro pensando em muito mais. A apresentação foi muito contundente, né? Com muitas informações importantes. E um detalhe, né? Muito se discute até hoje, que é uma estupidez sem tamanho, inclusive na mídia, desconhecimento, desinformação. Tem que dividir melhor o dinheiro da televisão, das transmissões, porque o Flamengo ganha muito. Quinta receita do Flamengo, o dinheiro de TV. Quinta, no ranking que ele apresentou ontem. Atrás de publicidade, dinheiro de bilheteria, venda de jogadores e sei lá mais o quê. É a quinta do ranking. Ou seja, o Flamengo cada vez menos depende, né, do dinheiro. Ele é importante, claro, mas não é o que puxa esse faturamento para esse nível tão elevado, né? Isso já mudou muito, já vinha mudando há algum tempo. Acho que não chega nem a 1/4 do faturamento o dinheiro dos direitos de transmissão. Então, quando se discute, inclusive, como se discutiu, um percentual que dá 2,5% do faturamento do clube, talvez até menos hoje, daquela briga com a Libra, e tudo que se falou, aquilo tudo, para mim, é desconhecimento, ignorância ou tentativa de vender narrativas
que não correspondem à realidade. Né? Como se aquele fosse o fator preponderante para um ter uma condição melhor do que outros. Quando, na verdade, tem uma série de razões que levam a isso. Né? Houve uma organização. O Flamengo, aliás, há quem tema, ou não é acho que teme, não. Há quem torça. Meta os pés pelas mãos para dar tudo errado. Difícil, amigo, muito difícil. O Flamengo tem uma lei de responsabilidade fiscal desde abril de 2015. Os dirigentes podem responder, inclusive, com seus próprios bens, se por acaso eles forem agirem, digamos assim, de forma que venha a levar o clube a ter problemas sérios, né? Ou por desonestidade, por incompetência. Má gestão, né? Entre outras questões, pode haver afastamento. Então, existe um estatuto que protege, pode acontecer, eventualmente pode acontecer. Eu sempre digo, depois que destruíram o Manchester United, praticamente qualquer clube pode estar sujeito a um terremoto desse. Mas é bem mais difícil, bem mais difícil. E as pessoas que estão lá, houve cisões, né? Mas o BAP e outros, tantos que com ele estão nessa gestão, estavam lá em 2012, 2013. Sabe, é o mesmo grupo, com algumas cisões, mas a ideia é a mesma. Então é muito difícil que isso mude. Pode ser que mude e tal. As pessoas têm o direito de torcer para que isso aconteça, porque ao invés de torcer e cobrar para que os outros se organizem, subam, né, galguem parâmetros, como diria Lazzaroni, muita gente prefere torcer para que o que está em cima caia, para ficar todo mundo na vala comum. Porque o potencial de alguns clubes brasileiros é para chegar perto disso aí. Alguém tem dúvida de que o Corinthians poderia estar hoje aí brigando com o Flamengo para ser o clube de maior faturamento, pelo potencial que tem, maior torcida no maior mercado do Brasil? Mas a gestão é antítese. Falar até os minutos finais, mas o Flamengo está de olho aí, torcendo para que o Hugo Souza seja vendido e aí vai pingar uma boa grana. Exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Se ele for vendido por 10 milhões de euros, o Flamengo tem direito a 40%. 4 milhões de euros vão cair ali nos cofres do Flamengo. É isso. Então tem que torcer para ele ser vendido por uma boa quantia. Galera, no último vídeo eu havia prometido para vocês que ia trazer aqui um resumão do que foi a apresentação do BAP. E eu vou pegar aqui... Opa, recentemente você estava olhando os anúncios. E mostrando ali para todo mundo ver como o Flamengo está se tornando grande. Dentro de campo o Flamengo já deu o recado. Ou os clubes se ajeitam ou vão ver cada vez mais o Flamengo nadar de braçadas. Fora de campo essa apresentação deu mais um recado. Ou você se ajeita ou vai ver o Flamengo ficar cada vez mais longe de você, tá? Vamos lá, informação sobre Saul, tá, galera? Ele tem, só para quem não sabe, uma tendinopatia inserciona do Aquiles, ou seja, que é um osso proeminente no calcanhar que gera dor no local. E ele está consultando médicos particulares na Espanha para saber qual é o melhor tratamento, se é conservador, se é cirúrgico. O Flamengo está acompanhando, está conversando com todos os médicos. E a informação não é boa, inclusive confirmada, publicada pelo GE e confirmada pela gente, é que se ele quiser passar por essa cirurgia, o prazo de retorno, gente, não é simples, tá? Não é uma cirurgia simples e é de 3 a 4 meses. Gente, é complicado. Ele perderia praticamente o primeiro semestre todo de 2026. E aí, enfim, tem que avaliar de uma maneira... bem minuciosa, porque não dá para ele tomar a decisão sem ouvir vários profissionais. E ele está ouvindo vários lá na Espanha, tá? E caso isso aconteça da cirurgia, obviamente será em janeiro, agora no começo de janeiro. Vamos ver, vamos torcer para que ele tome a melhor decisão possível. Lembrando, Fernando Sasaki, que é o chefe do Departamento Médico do Flamengo, está acompanhando de perto, está em contato com todos os médicos que ele consulta, até porque o Flamengo manda os exames, tudo. Galera, vamos lá, dia 25 de dezembro, o presente de Natal que a torcida tanto esperava, até o momento não chegou, que era a renovação de contrato do Felipe Luiz. Hoje entrei em contato, sim, hoje dia 25 de dezembro, aqui não para. É isso aí, nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte que eu preparei para vocês, trazendo informação sobre o Flamengo. O Flamengo segue no mercado da bola, visando novos reforços. Tem áreas aí que o Flamengo tá correndo atrás aí. Tem um Tati Castelhano, também um jogador que o Flamengo está em busca aí de ser o substituto de Pedro, né? Principalmente quando o Pedro não estiver bem fisicamente. Mas para mim, Tati Castelhano é um jogador
que chega para ser titular absoluto aí com a camisa do Flamengo. É um jogador uruguaio, é um baita jogador, um grande jogador. Eu não sei não, hein? Eu acho que acredito que ele possa chegar já para ser titular. É um jogador de 27 anos, jogador experiente, da Lazio, jogador dinâmico, tem mais velocidade do que Pedro, consegue participar durante todos os facetes do ataque, diferente que Pedro não consegue. Então acho que o Filipe Luís vai dar muita prioridade caso o Flamengo concretize essa contratação, Tati Castelhano. Essa é a minha